Santarém! Olá, mais que vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Mais que Vencedores, o MQV. Gente, muita alegria, muita festa. Aumenta o som aí da tua televisão e vamos juntos louvar ao Senhor por mais um dia, por mais uma semana que Ele tem nos proporcionado. Eu sou a Heloísa Pinheiro e agora você tem um momento comigo aqui no programa Mais que Vencedores, na TV Amazônia, nosso canal 7.1. E você também que está aí nos acompanhando através do YouTube, mande sua mensagem, deixa sua curtida lá e também deixe lá o que você deseja falar para o nosso programa Mais que Vencedores. Muitas palavras maravilhosas. Semana passada, muita gente comentou, muita gente deixou lá o seu comentário falando sobre os 50 anos da Paz Church Santarém, sobre a homenagem da pastora Rebeca. Então, muito obrigada a você que comentou, você que compartilhou também, você que assistiu através da nossa TV Amazônia. Nós estamos muito felizes mesmo, muito felizes demais pelo sucesso do programa Mais que Vencedores. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do programa Mais que Vencedores. Estamos de volta. E aí, gostou do clipe? Gostou do louvor? Eu tenho certeza mesmo que já foi aí o início aí de muitas bênçãos aí para sua vida neste sábado ou neste domingo também, que o nosso programa é reprisado, é passado também no domingo. Então, gente, mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada a você que está compartilhando, obrigada a você que tem mandado mensagem dizendo que o programa está muito legal, falando, Heloísa, poxa, que legal, que maravilha, as programações da TV Amazônia realmente têm sido maravilhosas, têm sido mesmo de abençoar as nossas vidas. Então, gente, agora nós vamos, como eu sempre falo, né? Anota tudo e não perca nada, viu, gente? Porque agora nós vamos falar dos eventos da Paz Church Santarém, que agora você vai ficar por dentro, tá bom? Então, chamamos aí o quadro Fique por Dentro. Anota tudo e não perca nada, viu? 24, 25 e 26 de setembro, MDA Conference Santarém, onde tudo começou. Inscrições abertas. 28 de julho, Estação DNA, durante o Tadel. Encontro para quem já participou do Café com o Pastor e deseja conhecer mais sobre a visão MDA. 7 e 8 de agosto, Congresso de Casais, na sede regional, com os preletores Apóstolo Diego e Daniele Essacar. Inscrições gratuitas e vagas limitadas. E então, gente, eu tenho certeza que você já anotou tudo aí, não vai perder nenhum ou escolheu qual evento que você vai participar. Lembrando que nós temos os nossos cultos de celebração. Na sede regional nós temos 7, 9, 19, 17 e 19 horas. Mas nós temos também cultos espalhados aí pelos núcleos aí que estão na nossa cidade. Praticamente em cada bairro tem pelo menos um núcleo, pelo menos um campus também da Paz Church Santarém. Eu, por exemplo, participo na Paz Church Curuaúna e eu quero fazer um convite especial também para você, mas também não falando só da Curuaúna, nós temos Floresta, nós temos Liberdade, nós temos também Santarenzinho e muitas outras aí que você pode participar. Sempre será um grande prazer ter você com a gente nos nossos cultos de celebração. E então, gente, vamos chamar agora um intervalo comercial e já voltamos com muito mais, viu? Já! Eu tenho certeza que você continua aí para assistir o nosso programa Mais que Vencedores. Gente, mais uma vez nós queremos agradecer a sua audiência, nós queremos agradecer mesmo você que tem aí assistido, você que tem compartilhado. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm mandado mensagem falando que o programa está muito legal, produzir mais conteúdos, né, sobre, assim, conteúdos desse tipo, né, que tem abençoado lares, tem abençoado famílias. E eu quero
falar também das programações da TV Amazônia. Não só o programa Mais Que Vencedores, mas olha só, todos os dias também você tem um encontro marcado com o pastor Eduardo Nascimento, que é o programa Começando Bem o Seu Dia. Um programa com devocionais maravilhosos. Sempre ele faz uma série de mensagens para abençoar a sua vida. Nós temos também o programa AMW Podcast, que é com o pastor Luciano e também com a Dilson, que você pode assistir também na TV Amazônia. Às vezes tem entrevistas, às vezes tem uma rodadinha ali para indicações de livros, de filmes, testemunhos também maravilhosos, devocionais também. Tudo isso você encontra na TV Amazônia e temos muito mais ainda que você pode ficar aí conectado, que você pode ficar aí ligadinho aí na sua TV e também nas nossas redes sociais. Gente, olha só, essa semana nós comemoramos dia 20 de julho, o dia do amigo, o dia da amizade. Quem tem um amigo aí? Quem tem 2 amigos? Mas nessa vida nós precisamos de amigos. A palavra de Deus fala, existem amigos mais chegados que irmãos. A própria palavra de Deus fala, o próprio Jesus fala que nós temos que ter amigos que possam realmente, tem aqueles que fazem com que a gente possa chegar ainda mais perto aí da intimidade, mais perto de Deus, mais perto do Espírito Santo, melhoram as nossas vidas. E é por isso que hoje o quadro Vale a Pena Ver vai falar de amizade. Amizade, viu, gente? E então temos um grupo de senhoras que elas são amigas, elas mantêm uma amizade há mais de 40 anos. Eu não vou falar quem é, tá bom? Eu não vou dar spoiler aqui de quem assim, os nomes delas, né? Mas vocês vão ver na matéria. Eu tenho certeza que vai impactar muito a sua vida. Quando eu estava produzindo o roteiro e elas mandando fotos, de muitos anos atrás, gente, nossa, eu fiquei emocionada demais, porque esse termo amizade mexe muito comigo. Eu tenho amigos e, assim, são amigos maravilhosos mesmo, né, que eu quero até mandar um abraço. Não vou falar o nome deles, mas se eles estão me assistindo, eles sabem que eu estou falando deles, né. Então, existem amigos mais chegados que irmãos, como eu falei agora há pouco, né, que a palavra de Deus fala isso. Então, gente, é uma história maravilhosa. 2 delas já ficaram viúvas e elas serviram, esse grupo serviu de rede de apoio para elas, e foi assim muito maravilhoso mesmo esse momento com elas. E agora você vai ficar por dentro do quadro Vale a Pena Ver, que nós vamos falar sobre amizade. Pastora Lurdinha, essa semana foi comemorado o Dia do Amigo, dia 20 de julho. E hoje vocês escolheram vir tomar esse café juntamente, contar também, como eu havia falado já no programa Mais Que Vencedores, sobre a amizade de vocês. E desde já, obrigada por vocês terem aceitado contar a história de vocês. Mas, pastora, fale pra gente quantos anos realmente são de amizade e como começou tudo. Eu vou conversar com cada uma. Mas diga pra gente. Olha, Elu, quando eu cheguei aqui em Santarém, em 84, que eu vim morar, que o meu esposo veio para ser o gerente da VASP aqui, e a primeira pessoa que eu conheci assim foi a Djura. Ela foi a primeira pessoa que eu conheci. Aí depois eu conheci a Isabel, depois conheci a Zenilde, primeiro conheci a Dira, depois conheci a Zenilde. E nós formamos um grupo assim tão legal, tão coeso, que foi muito, muito especial. E desenvolvemos um relacionamento muito legal, de irmãs mesmo, sabe? E essa coisa do Dia do Amigo, eu estava lendo uma frase que dizia assim:
ser amigo é você dizer, achar o outro maravilhoso, mesmo, né, com todos os defeitos, todas as falhas, que é o nosso caso. Nós nos amamos, nós achamos cada uma mais especial, né, assim. Então, foi quando depois eu já conhecia Jesus. Quer dizer, quando eu conhecia de Jura, não, nós éramos amigas, nossos maridos também eram muito amigos, e depois fomos desenvolvendo esse relacionamento por anos e anos, convertemos, e aí já fomos puxando as outras, né? E eu ganhei a Isabel para Jesus depois disso, e fomos desenvolvendo esse relacionamento, né? Então nós começamos a falar de Jesus, já começamos a orar e tal, e então de amizade temos 40 anos, e nós oramos toda sexta-feira. Tem 24 anos que nós oramos toda sexta-feira às 6 horas da manhã. Então, nós juntávamos, mas quando chegou a Covid, nós apartamos e ficamos só hoje online, porque também temos a Keila, né, que não está conosco porque ela mora em Portugal agora, mas a Keila participa da oração de sexta-feira. Na realidade não são 6 horas, são 5 horas da manhã a nossa oração. Então isso é muito legal, e o que eu acho assim tão maravilhoso é que a gente sempre toma a dor uma da outra. Quando uma está com alguma coisa, é a nossa dor, é a nossa alegria, é tudo assim. Então, quando foi, nós orávamos e pedíamos a Deus alguma coisa, enquanto aquilo não se realizava na vida de cada uma, nós não parávamos o nosso alvo. Então é muito legal, é muito fantástico. Então nós vamos desenvolvendo um relacionamento tão especial, que é assim, nesse tempo agora que eu estou vivendo dessa nova vida, de quando meu querido foi para Jesus, elas foram meu suporte. Foi um suporte incrível, né? Quando o Reinaldo estava doente, às vezes a Djura e a Zenilde ficavam até 2, 3 horas da manhã comigo no hospital. Depois iam para casa, me ajudando em algumas coisas. E aí foi quando ele veio a óbito, aí foi que o respaldo verdadeiramente veio, né? Às vezes a Zenilde, que tem o lanche dela, né, o pastel e cia, então quando ela chega em casa todos os dias, meia-noite, 12h30, já quase 1 da manhã, ela liga: Mana, já estou em casa. Porque nós ficamos preocupadas com ela de sair, né? Mana, já estamos em casa, já estou em casa. Está precisando de alguma coisa? Não. Às vezes eu ligo triste, ela diz: Mana, se tu quiser chorar, eu estou aqui, tá? Então, nós somos assim, uma grudada com a outra. E o que eu acho mais lindo em nós é porque na oração a gente pode assim expor o nosso coração, rasgar, sem saber que aquele assunto nosso não vai sair dali. Isso é fantástico demais, né? É o nosso segredo, é o nosso alvo, é a nossa oração. Eu fico feliz, e tudo que, assim, de vez em quando eu recebo: olha, amigo é assim, 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 elas mandam para mim. Aí depois eu mando para elas. É assim, nós somos uma turma bem especial mesmo, para a glória de Deus. Porque hoje é difícil, né? Às vezes as pessoas nos amam pelo que nós temos e não pelo que nós somos, né? E nós nos amamos pelo que somos. Somos mulheres que amamos Jesus e gostamos de orar. Estamos sempre juntas nisso aí. São 40 anos de amizade. Uma vida. Fale pra gente sobre o temperamento de cada uma. 40 anos dá pra saber, né? Olha, 40 anos que eu conheci a Lourdinha, e ela foi que me ganhou para Cristo. Gente, tu não imagina como é que eu era
Misericórdia, só o Senhor, né? E ela cuidou de mim esse tempo todo. Muito engraçado, porque nós somos diferentes uma da outra. Totalmente, total, né? Mas existia um amor tão genuíno que é assim, não dá para explicar, só Jesus mesmo, né? E ela cuidou, me alicerçou e tudo, tanto que qualquer coisa eu corria para ela, né? Para que ela me socorresse. Mas eu também chegava e... né? Eu era muito colérica. O que eu era mesmo? A Isabel não é colérica, ela é sanguínea. Não, ela é hemorrágica. Sangue por todos os lados. Isso aí, só que isso foi todo um processo, né? Um processo. Então hoje eu sou uma mulher amável. Eu sou uma mulher amável, admirável, entendeste? Eu sou calma, até demais. Você concorda? Tudo isso foi o poder da amizade. Foi o poder da amizade, entendeu? Uma edificando a outra. Uma edificando a vida da outra. E vou falar uma coisa pra você, querida. Esse tempo todo que nós estamos juntas, nós nunca brigamos. Nós nunca discutimos em nada, entendeste? Lógico que tinha dias assim que eu queria esganar a minha amiga, né? Mas eu me controlava, entende? Eu também creio que ela também queria me esganar, mas ela se controlava. E a gente começou e só se amava. E a gente só se amava. Então hoje, querida, vou te falar uma coisa. Hoje nós temos uma amizade consolidada. Tudo isso que ela falou, entendeste? É tão real, é tão bom, porque nós temos um grupo, nós somos 6 pessoas, né? Nós somos 6. Tem aquele que mora em Portugal e nós oramos todos os dias, sabe? Uma carrega, é como se realmente uma carregasse o fardo da outra. Isso é muito bom, porque nós sentimos verdadeiramente, sabe, o problema da outra. Então, se é para chorar, a gente chora junto. Se é para rir, a gente solta gargalhadas juntos. A gente sempre está rindo muito, querida. Eu quero dizer que ela é muito... Tem um porém, Lu. Quando nós estamos juntos, é sempre todo mundo rindo, rindo alto. Mas tem uma coisa que eu acho linda na gente. A gente não fala mal dos outros, porque nós rimos de nós mesmos. E agora que nós já estamos nessa idade tão especial, a gente começa a esquecer de algumas coisas. Não, fala aí. Não, peraí, foi não sei o que. Aí, menina, eu me esqueci disso assim. Aí todo mundo começa a rir das nossas falhas mesmo. A gente ri de nós mesmos, uma mangando da outra. Continuando falando sobre amizade, eu havia falado agora há pouco que eram 4 amigas, mas eu vim saber que são 6 e hoje nós temos 5 aqui. Já conversamos com a pastora Lurdinha, já conversamos também com a irmã Isabel, agora com a irmã Zenilde. Irmã Zenilde, na hora você estava conversando com a gente sobre a questão do suporte emocional e espiritual, e a senhora contou uma história da amizade, algo assim muito interessante, quando a irmã Edjura ficou viúva e também perdeu o filho, e a senhora estava dizendo que vocês oravam por ela todos os dias. Conte pra gente um pouquinho sobre isso. Foi muito difícil na época. Parece até assim meio que contraditório a gente dizer isso, porque quem está de fora, né? Mas a gente tão perto, tão próximo, que a gente termina sentindo não a dor que ela sente, mas só de ver ela sofrendo. Então nós, como um grupo, nós ficávamos online orando por ela nas madrugadas, chorando mesmo diante de Deus, porque a gente não tinha noção do sofrimento dela, mas a gente queria assim de uma forma que Deus trouxesse um conforto que nós não podíamos dar. Nós poderíamos abraçar, sabe, estar perto, e aí a gente ficava assim, sabe, intercedendo e mesmo de longe abraçando ela, porque foi o que marcou mais
porque ela perdeu 2 pessoas muito amadas na época. Então a gente imaginava que a dor dela era uma dor dupla, sabe? E aí o que nós podíamos fazer era isso, de orar e de amar mesmo de longe e clamando por ela. Mãe de Jura, conte pra gente um pouquinho o que o poder da amizade trouxe para a senhora naquele momento da Covid. A senhora perdeu o esposo, depois perdeu o filho, e aí essa amizade assim trouxe esse suporte para a senhora. Fale um pouquinho pra gente o poder da amizade nos dias difíceis. Então, tem 5 anos, né, que eu perdi meu marido e meu filho dentro de 7 dias, né? E na época da pandemia, o que eu senti assim, esse apoio ele foi fundamental. Por quê? Tinha dias assim que a gente estava em casa, aí chegava alguém buzinando uma bandeja. Aquela bandeja trazia não só amor, caldo. A Zenilde cansou ela e a Ana Maria, a filha dela, batiam lá em casa. Olha, ninguém podia fazer nada, todos com Covid. Eu, meu marido, minha filha, o meu filho Bronson também com Covid. Meu netinho que morava conosco, né, o Davi, todos com Covid. Mas essa amizade, eu digo. E também a liderança da igreja, nossos pastores, eles também nos apoiaram em oração. Pastora Miriam, pastor Luiz, foram lá em casa presencial, sabe, conversar, né? 8 dias depois eles estavam ali, sabe, orando por nós, e é fundamental esse suporte. Quando a gente sente assim essa amizade sincera, de estar assim nos acolhendo, isso é muito, muito, muito forte pra gente, sabe, assim, porque a gente se sente segura, sabe, primeiramente em Deus, né? Porque a gente tem a segurança em Deus e o Espírito Santo que vai consolar, que Ele nos consolou, fundamentalmente. E também a amizade. Essa amizade também ela trouxe muito conforto. Irmã Dira, a senhora foi uma das últimas a entrar no grupo. E nesse grupo de amizade, né? A senhora, como foi o acolhimento? Como foi que elas receberam? Foi maravilhoso, né? Sentir Jesus através das atitudes de cada uma delas. E a palavra de Deus diz que há amigo mais chegado que um irmão. Às vezes a gente nem tem tanto a afinidade com o irmão de sangue como tem com as pessoas no reino espiritual, no reino natural. Que nós estamos aqui hoje no reino natural, mas o espiritual também está presente nesse momento. Então eu creio assim, sabe, que tudo que a gente passa nessa vida, pastora Lourdinha, ai, sabe, aí Zenilde, de Jura, sabe, Isabel. Então, entre nós não tem segredo. Geralmente o que passa nas nossas vidas de aflição, sempre a gente partilha uma com a outra. Como eu falei, que é tão importante esse apoio, esse suporte nesse tempo difícil que eu tenho vivido, a de Jura, né, que nós somos as viúvas do grupo. É impressionante que a de Jura falou sobre a nossa liderança. É incrível isso, é incrível isso. O meu esposo estava no hospital, tudo, o pastor Luiz, a pastora Miriam, o pastor Luciano com a pastora Rejane foram assim especiais demais. Eu fiquei muito surpresa porque nós os conhecemos há pouco tempo, né? Então o amor que eles derramaram, o pastor Luciano derramou um amor na vida do Reinaldo que eu vou ser grata todos os dias na minha vida. O suporte, o amor que ele derramou na vida do Reinaldo, né?
E a pastora Rejane também ligava para saber como eu estava. A pastora Rebeca, meu Deus, e o pastor Paulo iam no hospital com ele, sabe? E oravam com ele, conversavam. Foi incrível, incrível. E as pessoas vinham e me perguntavam, a sua liderança está apoiando você? Sim, com certeza absoluta. Eles foram assim, meu Deus, demais, demais, demais. Gente, para finalizar a nossa matéria do quadro Vale a Pena Ver de hoje, sobre amizade, eu estou aqui ao lado delas, desse grupo de amigas. São 6 amigas. Uma está viajando, mas participa também das reuniões online e tudo mais. E as outras vieram aqui. São 5 que estão aqui comigo. Então, eu vou perguntar para elas, para cada uma delas, para elas resumirem em uma palavra o que significa, o que é ser amigo, o que significa amizade. Aqui para a irmã Edjura, resuma em uma palavra o que é ser amigo. Suporte. Sem suporte, ninguém aguenta. Irmã Zenilde. Fidelidade. Sem a fidelidade, não tem amizade. Irmã Dira. Gratidão, porque um coração grato agradece por qualquer motivo. Pastora Lurdinha. Para mim é reciprocidade, porque a amizade é uma mão de 2 vias. Se só uma caminha, não tem como. Tem que ir uma para lá, você dá suporte para mim, eu dou suporte para você. Eu amo você, você me ama também. Essa reciprocidade tem que ter. Já falamos com a chorona do grupo, que é a irmã Zenilde. Já falamos também com aquela que não chora. Diz que não chora. A irmã Edjura não chora. A outra tá sempre sorrindo. Pra prestar atenção, que a outra está sempre sorrindo. A pastora Lurdinha sempre lembrando as outras do que elas esquecem, como aqui a irmã Isabel Miranda. Gente, ela tinha acabado de falar o que ela ia falar, qual era a palavra que ela ia falar, e aí as outras gravando ela, o que eu vou falar, o que eu vou falar. Irmã Isabel, antes que a senhora esqueça, fale pra gente, resuma em uma palavra amizade. Amor, porque o amor, ele que nos dá essa segurança, ele que nos suporta, ele que nos fortalece todos os dias. E o amor tem nos fortalecido. Gente, esse foi o quadro Vale a Pena Ver de hoje. Eu tenho certeza que impactou muito o seu coração, porque a palavra do Senhor fala: há amigos mais chegados que irmãos. Eu aprendi muito aqui com essa amizade, eu aprendi muito aqui com essas histórias. E eu tenho certeza que você também aprendeu. Então, gente, tchau, tchau, né, meninas? Eu estava olhando aqui o quadro, estava também olhando algumas fotos que elas mandaram para mim e eu quero fazer essa pergunta para você. E aí, você ligou para o seu amigo, mandou mensagem para ele? Ou então você se emocionou com essa história de amizade tão linda, tão sólida e assim, tão edificante? Eu gostei demais, demais, demais. Eu quero agradecer a pastora Lurdinha, a irmã Zenilde também, eu quero agradecer a irmã Edjura também, gente, e as outras também que puderam participar também, a irmã Isabel Miranda. E também, olha só, gente, eu quero falar também que elas participam, elas coordenam a oração das filhas de Ana, todas as segundas, na sede regional e também na Paz Curuaúna. É muito maravilhoso. Então, se você for lá, você vai vê-las até ministrando, pregando, orando também. Então, eu faço convite especial para você, viu? Todas as segundas na sede regional e também na Paz Curuaúna. Então, gente, esse foi o nosso quadro, essa foi a edição do quadro Vale a Pena Ver. Eu fiquei muito emocionada, eu tenho certeza que você também ficou, tá bom? Então, gente, muito obrigada mesmo. E agora, olha só, férias, julho, criança em casa, criança fazendo perguntas, criança pedindo comida. Eu estive com meus sobrinhos, passaram cerca de 19 dias na minha casa
E realmente, gente, tem que fazer alguma coisa sempre com as crianças. Um já é adolescente, o outro está entrando na fase, mas sempre a gente tem que estar inventando alguma coisa. Então, eu fico imaginando também os pais em casa. Mas, olha só, por falar em férias, nós vamos agora para o quadro Aconteceu Paz Kids Férias. É muito importante, viu, gente? Os filhos de vocês, os seus filhos participarem de eventos como esse. Não aconteceu somente na sede regional, aconteceu também em outros núcleos também. Se você pode ver nas redes sociais, muitas crianças. Gente, foi maravilhoso. E a equipe do Mais Que Vencedores esteve lá no Paz Kids Férias e nós vamos mostrar para você como é que foi. Então agora no quadro Aconteceu Paz Kids Férias. Aconteceu Mais Que Vencedores aqui na sede regional, aonde está acontecendo o Paz Kids Férias 2026. Gente, muitas crianças, os pais, olha, chegando até criança também, dá um tchauzinho lá, olha. Então, crianças chegando aqui para participar do Paz Kids Férias. Olha só, gente, o importante também é dizer que as crianças estão também todas compromissadas com o tema da nossa igreja, o Reino Imparável. E o Paz Kids Férias tem sido realmente assim, nesse tema, baseado nesse tema, com histórias bíblicas e tudo mais. O importante é dizer que não aconteceu somente aqui também na sede regional, mas em todos os núcleos espalhados pela nossa cidade. Paz Kids Férias 2026 e vem com a gente para saber como está sendo. Tem sido maravilhoso, não só aqui, né, na sede, mas como em todos os núcleos. Nós estamos falando no tema do ano, que é o Reino Imparável, e estamos tentando ensinar para as crianças a elas não pararem no meio das dificuldades. Colocando exemplos de Davi, que estava em Ziklag e teve a família dele roubada, colocando o apóstolo Paulo, tem sido um personagem muito falado nesses dias, o momento em que ele foi apedrejado em Listra, mas mesmo assim ele se levantou e continuou falando do evangelho. E um momento muito espetacular na história de Paulo, ele estava com Silas na prisão, tinha sido açoitado, mas ele começou a adorar ao Senhor. E isso fala muito para nós, e isso que nós temos ensinado para as nossas crianças, a elas não pararem no meio da dificuldade, mas elas avançarem. Esse tem sido o nosso tema desse ano, 2026, o Paz Kids Férias. É muito interessante, né, aproveitar as férias para as crianças estarem se divertindo e a igreja proporcionar esse ambiente bíblico também, né? Você também não só se diverte, como também aprende coisas bíblicas, as histórias, faz as perguntas. Isso é muito importante para as crianças. E nesse momento agora a gente também faz o que a parte um pouco da televisão, né? É muito importante esse momento na igreja, de eles estarem se divertindo e também tendo um ambiente agradável, né? Onde eles possam se divertir, conhecer mais a palavra de Deus e estar realmente mais interagindo mais na igreja, né? É muito importante nós termos esse ambiente também para atrair as crianças, estar ali em comunhão com elas também. Os pais é importante estarem aqui, né? Mas se não puderem, tem muitos monitores que podem estar ajudando também. Tem que aprender a voltar a ser simples, porque as crianças precisam do contato e da conversa olho a olho. E hoje com as mídias, com a internet, as informações chegam muito rápidas e elas estão tirando esse tempo, indo mais devagar, com brincadeiras, desacelerar e viver as pequenas coisas do dia a dia, do lar. Tipo tomar um café junto e nesse café poder falar palavras abençoadoras, ler a palavra, tomar café, almoçar, brincar,
né? Não existe mais as brincadeiras que a gente brincava antes de pular corda, e as crianças precisam disso. Então a mensagem que eu digo é assim: desacelerem e volte às coisas simples, porque é disso que as crianças precisam. É um privilégio, né? Assim como o meu trabalho como policial militar nas escolas, hoje Deus está me dando a honra de estar aqui na igreja, servindo a Ele, servindo as crianças. E para mim é uma alegria muito grande, assim, e é emocionante, não só de ver todas essas crianças, mas de ver os meus filhos crescendo na presença de Deus. É muito importante, Pai, vocês estarem não só enviando, mas também vindo conosco aqui, como pai, como servos. Você vai ver que os frutos hoje você vai estar plantando para mais tarde você colher. Então que Deus abençoe todas as crianças, que essas férias possam ser um tempo de união e comunhão entre as famílias, né? E hoje aqui na Paz Kids nós estamos tendo isso. Obrigado, Deus abençoe. O meu amigo canguru, o meu amigo canguru. Gente, só de ver aquelas crianças pulando, eu já fiquei com vontade de pular na hora, mas também eu já fiquei até cansada. É muita energia, meu Deus do céu. Agradecer a pastora Fiamma, que tem feito um trabalho excepcional com as crianças. Eu fui criada, eu entrei quando meus pais entraram se converteram, entregaram a sua vida para Jesus. Eu era bem pequenininha, tinha uns 3 ou 4 anos, então eu fui criada nesse espaço aí, nesse ambiente de criança, de escola dominical. Antes era EBF que a gente participava, hoje já é Paz Kids Férias, e não tem perdido a essência. Eu pude estar lá, eu fui lá no Paz Kids Férias, né, como vocês viram, e realmente assim, eu fiquei observando, meu Deus, não perdeu a essência. Então, pastora Fiamma, muito obrigada mesmo pelo tempo que a senhora tem aí investido nessas crianças. Ela deixou até um recado também sobre as redes sociais, sobre deixar as crianças viverem a simplicidade. E uma coisa que me chamou a atenção também, que elas estão vivendo o tema da nossa igreja, né, que é o reino imparável. Maravilhoso demais, né, gente? Então eu tenho certeza que nós vamos aí ter mais uma geração aí cheia da presença de Deus, cheia do poder de Deus. Muito obrigada a você que assistiu aí o Aconteceu, e agora nós vamos chamar mais uma vez o intervalo comercial. Dá tempo de você tomar uma água, como eu sempre falo, mas é rapidinho, viu, gente? Então eu espero você aqui, viu? Então, mais uma vez o intervalo comercial. Já voltamos. Voltamos, programa Mais Que Vencedores. Então, muito obrigada mais uma vez você que está assistindo, muito obrigada você que está dando aí o feedback do nosso programa. Gente, eu amo fazer realmente as coberturas, né, dos nossos eventos, dos eventos que têm acontecido na nossa igreja aí no quadro Aconteceu. O quadro Vale a Pena Ver também, nós temos, como agora, né, você viu o quadro passado, vale a pena ver a história dessas amizades, história de amizade, e nós vamos também poder contar aqui histórias de superação também. Então aguarde os próximos programas, não perca, viu, gente? Vem um quadro novo também aí, que nós estamos aí organizando, que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, viu? Gente, agora nós vamos ter o Momento Palavra, tá bom? O devocional de hoje está incrível demais, será um divisor de águas na sua vida. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno aí de anotações, vai anotando o que Deus vai falar com você na oração do final. Fique até o final para você receber essa oração assim maravilhosa mesmo, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, tá, gente? Então, agora o devocional da semana aí no Momento Palavra, tá bom? Nós vamos assistir juntos, viu? Olá, queridos, eu sou o pastor Genildo, estou aqui para compartilhar mais um devocional nesse momento. E o devocional tem esse tema: uma atitude de fé diante dos desafios. Por que uma atitude de fé diante dos desafios? Porque
A exemplo do povo de Israel, que entrou na Terra Prometida, mas enfrentou, ao entrar nessa terra, grandes desafios, ou seja, inimigos, nações fortes, poderosas, que estavam lá naquela terra há centenas de anos, talvez milhares de anos. E Deus levou Israel para essa terra. Quando nós lemos aqui, em Números capítulo 13, versículo 32 em diante, fala que, a partir do versículo 18, fala que Deus levou o povo de Israel para entrar nessa terra e Josué enviou 10 espias para espiarem a terra, para conhecerem o território, as cidades, como eram as cidades, se tinha muro, não tinha muros, como eram os guerreiros, se era povo pequeno, de pouca força, muita força, tinha gigante. E quando eles voltaram, eu não vou ler o texto porque é grande aqui, a partir do Números capítulo 13, vai contar essa história, desde o versículo 1, onde Moisés manda esses espias. E 2 desses espias são bem conhecidos na Bíblia, né? Arão e Ur. E esses espias, 12 espias, eles eram príncipes das suas tribos, eram homens valentes, eram homens que tinham que ter uma visão. Então eles passaram lá mais ou menos 40 dias espiando a terra. Quando voltaram, trouxeram um relatório, e 10 espias trouxeram um relatório muito negativo. Esta terra só tem gigante, cidades fortificadas. Eu até tenho aqui algumas expressões que eles usaram quando eles voltaram. O povo é muito poderoso, as cidades são muito fortificadas, cidades muito grandes, a terra é cheia de gigantes, tem inimigos ao redor do mar, tem inimigos nas montanhas, tem inimigos nas planícies. E deram um relatório: o povo é forte, nós somos muito pequenos, a terra devora os seus habitantes. Eles usaram termos como esse. Nós vimos ali diante deles tão pequenos como gafanhotos. Olha só o relatório. E eles também nos viam como gafanhotos. Então veja o relatório que eles trouxeram. Josué e Calebe, porém, eles trouxeram um relatório e eles usaram palavra. Olha, aqui a Bíblia fala em Números, capítulo 13, versículo 30, diz assim: Então Calebe, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: Subamos para aquela terra, tenhamos ânimo, apoderemo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. E aí eles disseram assim, mais ou menos assim, uma linguagem bem moderna: chega de desculpa, vamos subir contra essa terra, vamos conquistar, nós podemos prevalecer, Deus está do nosso lado. Essa é a terra da promessa que Deus nos deu. Agora você pode imaginar por que alguém muitas vezes vê problema quando Deus estava vendo oportunidade. Por que 10 espias só enxergaram problemas e 2 espias, Josué e Calebe, estavam vendo oportunidade? Sabe, hoje não é tão diferente. Tem pessoas que elas realmente olham para as circunstâncias da vida com mais facilidade do que outros, não é? Tem aquele que tem um sentimento mendigo: é difícil, não dá, o tempo, o mundo está difícil, a economia está difícil, tudo está difícil, vê problema em todas as coisas. É igual aquela historinha do vendedor de sapato da África, que enviaram lá para a África e um vendedor disse: aqui ninguém usa sapato, todo mundo anda descalço, como é que nós vamos vender sapato aqui nesse lugar? Não tem como vender sapato, o povo não é acostumado com sapato, ninguém usa sapato, o povo não é prioridade isso aqui. Aí mandaram outro vendedor para esse certo lugar e o vendedor disse: aqui eu vou faturar, porque aqui ninguém tem sapato, então eu vou vender sapato para cada pessoa que habita nesse lugar.
mais ou menos isso. Então, veja bem, é o ponto de vista de cada um. Muitas pessoas veem problemas, veem tempestades, sabe aquela expressão? Tempestade em copo d'água. Então, na verdade, por que alguns veem problemas quando há oportunidade? Porque olham para as circunstâncias ao seu redor. A gente lembra do Pedro. O Pedro, ele teve coragem para colocar o pé sobre a água. Muita gente reclama do Pedro, fala do Pedro, porque o Pedro afundou. Só que a única pessoa, além de Jesus, que está registrado na Bíblia, que andou sobre as águas foi o Pedro. Então, se nós não demos nenhum passo sobre as águas, a gente nem pode falar, nem temos moral para falar de Pedro. Embora Pedro tenha afundado, né, por olhar para as circunstâncias. E por que as pessoas às vezes afundam na sua vida, no seu dia a dia? Porque elas olham para as ondas, elas olham para as dificuldades, elas olham para o problema e elas só veem problema em todo lugar. E essas pessoas, elas têm dificuldade de vencer. E algumas só vê problema porque alimentam lembranças e de experiências negativas que tiveram, uma vez que quebraram, um dia que passaram por uma decepção, algum problema na família, algum problema financeiro, algum problema nos negócios, não é? E essa pessoa acaba internalizando aquela situação como se fosse o final dela, como se fosse uma sina da vida dela, perder, fracassar. Então, quando chega um desafio, essa pessoa, ela diz assim, não, eu vou ficar na minha zona de conforto, vou ficar quietinho no meu lugar, porque para que eu vou ter que lutar, eu vou ter que enfrentar esse problema? E se acontecer de novo? E se eu perder? A gente lembra de uma outra passagem na Bíblia sobre os discípulos que estavam pescando a noite toda e Jesus chega lá com eles pela manhã, eles estão lavando as redes, estão lá guardando as coisas e Jesus manda eles jogarem a rede novamente. Aqueles homens estavam fisicamente exaustos, cansados. Então não era um bom momento para pedir, lançar a rede outra vez. Estavam psicologicamente também exaustos, porque estavam frustrados, não pegaram nada. Socialmente estavam também frustrados, porque as pessoas iam ver como pescadores fracassados. A opinião das pessoas a respeito deles, não é verdade? Então, fisicamente, psicologicamente, mentalmente também estavam cansados, porque não acreditavam que ia acontecer uma pesca maravilhosa. Jesus manda eles tomarem uma decisão, fazerem algo diferente, que ia contra o que eles pensavam, o que eles sentiam, o que eles achavam. E eles fizeram e tiveram uma grande pesca, uma grande quantidade de peixe. Tão grande a quantidade de peixe que quase se rompe as redes, chamaram os amigos, colocaram os barcos, encheram os barcos. E é interessante porque eles experimentaram o gosto da vitória, tendo experimentado um período de derrota. Mas Pedro falou uma palavra muito interessante: Senhor, temos pescado a noite toda, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Lançaremos as redes outra vez. Esse tipo de atitude de fé diante de desafios, diante de fracasso, diante de situações negativas que fazem com que Deus se manifeste na nossa vida. E Deus gosta dessa fé, Deus gosta de pessoas ousadas, Deus gosta de realizar sonhos, de pessoas que ousam acreditar, que ousam sonhar. Mas a pergunta é, por que alguns veem problemas demais? Por pensarem ou sentirem que o pior pode acontecer outra vez. Então veja bem, quantas pessoas sofrendo decepção e acabam acreditando que a próxima também será uma decepção. Agora, tem pessoas que têm uma atitude de fé. Agora imagina só, tem a história do Thomas Edison, né? Thomas Edison, ele inventou 1001 coisas, né? Muitas coisas, só pensa na lâmpada. Mas quando a gente vai pesquisar o que foi que Thomas Edison criou, inventou, mas ele fracassou muitas e muitas vezes. E alguém chegou um dia, ele tentando em uma das suas invenções, perguntou para ele assim: você não se cansa de não dar certo, de tentar?
Você não se cansa de tentar? Tantas vezes que você tenta e não dá certo. Daí diz, não, cada vez que eu tento, eu descubro uma maneira em que não é dessa forma que se faz a coisa. Então eu estou mais próximo da forma correta. Então esse tipo de atitude faz diferença na vida da pessoa. E a pessoa que tem essa atitude, ela vai crescer. Então por que alguns veem problema? Porque não querem ter o desconforto de ter que se preparar. O desconforto da mudança. Isso mexe com a pessoa. Sabe, é muito mais fácil as pessoas entrarem numa zona de conforto do que ter que lutar, do que ter que mudar. Mudança para muita gente é como uma tortura para a alma. E mudar não é muito fácil. Toda vez que você vai fazer uma mudança, você tem que pensar muitas vezes e tudo, e algumas pessoas nem chegam a experimentar a mudança porque diz, não, essa mudança pode me causar dano, pode ser mais um fracasso, então não vou correr o meu risco, não quero correr risco. E sabe, queridos, isso tudo por falta de fé. Existem alguns inimigos que lutam contra a nossa fé. E por isso, aqueles homens, aqueles 10 homens, eles chegaram com um relatório tão negativo, porque ao invés deles saírem da terra prometida cheios de fé, eles saíram cheios de dúvida, cheios de medo, cheios de incredulidade, cheios de desconfiança. Mas o Josué e o Caleb, antes deles entrarem na terra, talvez eles tivessem alguma dessas coisas. Mas quando eles saíram, quando eles viram a terra prometida, que eles voltaram para dar relatório, eles já tinham vencido o medo, vencido a desconfiança, vencido a dúvida, vencido a descrença, e todos os inimigos da fé tinham caído por terra. Então no dia a dia, no nosso dia a dia, nesse mundo, até Jesus disse, no mundo vocês terão lutas, vocês terão aflições, mas podemos traduzir isso, vocês também terão desafios, e esses desafios trarão oportunidade de vocês mudarem de circunstâncias, experimentarem coisas novas, coisas boas, coisas grandes. E não existe conquista sem luta, não existe vitória sem batalha, não existe. Essa é a grande realidade. Não cai nada de mão beijada na nossa vida, como diz o ditado, né? Mas aqueles que conquistam são aqueles que ousam, são aqueles que dão um passo de fé, são aqueles que dizem, não, dessa vez vai dar certo, como Thomas Edison. Dessa vez eu vou conseguir. Não conseguiu, tenta de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Vai chegar uma hora que o fracasso tem que bater em retirada e o sucesso vai chegar. Então essa é uma palavra para você que talvez está passando por algum desafio, que está se sentindo desafiado e que está pensando, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou vencer? Tenha fé, acredite, faça como Josué e Caleb, acredite. Você é um bom observador, você sabe o que pode fazer, do que é capaz. E eu creio que Deus colocou na sua vida um grande potencial. As pessoas que acreditam no seu potencial, elas geralmente têm fé para agir novamente, para uma próxima oportunidade. E eu creio que é isso que Deus quer fazer com você. E eu quero orar por você nessa tarde, para que esse espírito de fé, esse espírito de ousadia, de coragem, esteja em você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar uma palavra sobre a vida dos meus irmãos que estão assistindo essa palavra, esse programa. Que o Senhor injete, meu Deus, uma fé sobrenatural, uma fé ousada, corajosa, uma fé de que realmente Deus está presente, de que aquele sobre quem Deus se manifesta, Ele é capaz de vencer gigantes, como Davi, meu Deus, que enfrentou ursos, enfrentou leões, enfrentou gigantes, e enfrentar o reino de Israel não foi tão difícil para ele, mas ele conseguiu se tornar o maior rei da nação de Israel, porque ele teve uma atitude de fé diante dos desafios. E eu creio, meu Deus, que o Senhor está dando a cada pessoa que está me assistindo agora, também está gerando no coração, meu Deus, essa ousadia, essa fé, que caia fora, que caia por terra todo medo, toda dúvida, toda descrença, toda incredulidade, e a verdadeira fé possa governar esse coração, possa governar essa mente, possa governar essa vida, em nome de Jesus. Meu irmão, te abençoo
com a palavra de grandes conquistas sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Olha só, nós temos um encontro marcado no sábado, às 9 da manhã, com reprise às 20 horas. No domingo, 9 da manhã também, e com reprise às 21 horas. Dá de você ir para o culto quando voltar, já assistir, ficar ligadinho aí no programa Mais Que Vencedores. Então, gente, muito obrigada pela sua audiência. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo até o final, tá bom? E não se esqueça que você é um mais que vencedor. Então, pega essa palavra aí, viu? Você é um mais que vencedor. E mais uma vez, obrigada. Tchau, tchau. E semana que vem nós temos um encontro marcado aqui na TV Amazônia 7.1 e também no YouTube. Tá bom, gente? Tchau, tchau. E até mais.